Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um shorts aqui no canal sobre os mortos nada sabem, de Eclesiastes. E eu citei que algumas pessoas consultaram pessoas que já morreram na Bíblia, como por exemplo Jesus consultou Moisés e Elias. Sobre Moisés e Elias, os cristãos têm aquela mania de dizer que Elias não morreu, foi arrebatado ao céu. É mentira, eu já fiz um vídeo aqui provando que Elias morreu, ele não foi arrebatado ao céu, tá? Quem quiser eu até coloco aqui na tela final desse. E Moisés, a própria Bíblia fala que ele morreu e foi enterrado. Teve gente que falou até que Moisés ressuscitou. Olha o absurdo, Moisés ressuscitou. Então se Moisés ressuscitou, então ele é a primícia dos que dormem, não é Cristo. Mas você vê como os marabalismos são demais, né? E eu citei Saul, que ele consultou o profeta Samuel depois que ele morreu, com a necromante, com a feiticeira. Aí eles vieram com um velho argumento, que eu já conheço de anos atrás, inclusive eu já fiz um vídeo desse com captura de tela, que as igrejas conseguiram convencer os crentes, né, os evangélicos, de que ali não foi Samuel que falou com Saul. Eles conseguem convencer eles que era um demônio, fingindo ser o profeta Samuel. Inclusive eles fazem o mesmo com os espíritas, né? Eles dizem que aquelas cartas psicografadas dos espíritas é um demônio que copia a sua letra, seus trejeitos, que sabe as coisas pessoais da sua vida, aí vai lá e manda uma carta fingindo que é o ente querido morto. Tudo para esse povo é o demônio. Sabe, eu acho impressionante como surgiu no Brasil essa expansão gospel baseada em doutrina de demônios, né? Que segundo a Bíblia seria até uma heresia, né? Porque isso foge do monoteísmo bíblico. Mas tudo para esse pessoal é o demônio. Então, como teve muitos comentários, eu vou dar uma analisada nesse texto de Samuel, mas antes eu vou citar aqui o texto de 1 Coríntios 4:6, onde Paulo diz assim, ó: nisso tudo, irmãos, eu me tornei como exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a máxima. Preste atenção à máxima que Paulo está dizendo. Não ir além do que está escrito. Esse texto, alguns acreditam até que ele seria um acréscimo, tá, de algum copista. Mas como os cristãos tomam a Bíblia como literal, então nós vamos tomar como literal. É uma regra que Paulo colocou, uma máxima. Não ir além do que está escrito. Primeira pergunta. Aonde está escrito em Samuel demônios? É a primeira pergunta. Porque a gente não pode ir além do que está escrito. Então tem que ter um texto que diga que ali foram demônios. Segundo, na cultura judaica não existe essa concepção de demônios como na concepção cristã. Tanto que na Bíblia hebraica não tem a palavra demônio em nenhum momento. O que algumas traduções colocam como demônio na tradução, na verdade são divindades estrangeiras, como por exemplo Shedins. Shedins eram criaturas mitológicas da Babilônia, eram destruidores, criaturas mitológicas, é um mito. Aí algumas Bíblias traduzem como demônios, mas quando você vai no texto original, que é o idioma hebraico, não tem essa palavra na Bíblia hebraica. Então por que eles vão além do que está escrito e eles dizem que foram demônios? Complicado, né, pessoal? Vamos pegar o texto aqui. Eu tive até uma discussãozinha aí com um rapaz que eu falei, então a Bíblia mente, porque a Bíblia fala uma coisa, vocês dizem outras, então a Bíblia com certeza está mentindo. 1 Samuel 28, vamos ver aqui. Eu vou ler a partir do versículo 6. Saul consultou Deus, mas Deus não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte. E os servos lhe responderam: a mulher que pratica adivinhação em Edote. Então Saul disfarçou-se, vestiu-se outra roupa, e de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher, e disse: peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. A mulher, porém, respondeu: tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Necromantes é quem consulta mortos, tá? Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Deus, dizendo: pela vida de Deus, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Aí disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel. Então a mulher viu Samuel. Primeiro ponto, o autor está dizendo que a mulher viu Samuel. Ó, a mulher está na Bíblia de qualquer um. É a necromante. Ela viu Samuel. O autor mentiu? O autor se equivocou? Era um demônio? Não. O autor está dizendo, a mulher viu Samuel. Então quem acha que aqui são demônios, então vocês têm que admitir que a Bíblia mente. Porque a Bíblia diz uma coisa, vocês dizem outra. Vou achar de novo aqui que eu derrubei aqui a Bíblia.
E soltando um grito medonho, disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Aí disse-lhe o rei: não temas. Mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Bom, aqui tem um probleminha, pessoal, nas traduções, inclusive dessa Bíblia, que é de Jerusalém, que a palavra ali, que é Deus, na verdade é essa palavra aqui em hebraico, ó, Elohim. E Elohim pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Só que Elohim, eu já ensinei aqui para vocês, que Elohim não é Deus. Tanto que Moisés foi chamado de Deus, Êxodo 7,4. Tu serás um Deus perante o faraó. Então a palavra Elohim se refere a pessoas poderosas, como por exemplo juízes de Israel. Então como Samuel foi o último juiz de Israel, ele era uma pessoa que tinha poder sobre o povo. Ele foi um juiz e depois foi um grande profeta. Foi juiz e profeta ao mesmo tempo. Então Samuel era um Elohim, que nem Moisés. Não é que ele era um Deus, mas era alguém que tinha uma autoridade que foi dada por Deus. Então quando ela fala, eu vejo um Elohim, ela estava se referindo a Samuel. Ó, vejo um Elohim. Vocês que já acompanham o canal há bastante tempo, vocês já sabem que eu já fiz 500 vídeos sobre essa palavra aqui no canal, então fica mais fácil para vocês entenderem. Agora, para quem não é novo no canal, Elohim não é Deus, tá? Não tem essa palavra no hebraico. Elohim é forças, poderes, poderosos. Os juízes de Israel eram Elohims. Os reis de Israel eram Elohim. O Moisés foi Elohim. E Samuel foi Elohim em dois sentidos. Primeiro que ele foi juiz de Israel, o último. E segundo que ele foi um grande profeta. Então ele era um Elohim. Então quando a mulher fala, eu vejo um Elohim que sobe da terra, ela está falando de Samuel. Agora, se eu for tomar aqui como demônios, como os pastores induzirem na cabeça dos crentes, nós vamos ter um problema. Um demônio é um ser poderoso, esse poder vindo de Deus, porque segundo a Bíblia só Deus pode dar poder para um Elohim. Por exemplo, Moisés. Deus levantou Moisés para confrontar o faraó. Ele falou, tu serás um Deus perante o faraó, um Elohim. Porque Moisés ia ser mais poderoso que o faraó. Agora, Deus deu poderes para demônios, pessoal? Que história é essa? Então, demônios são dotados de poder de Deus. Deus deu poder para eles. Para quê? Eles têm alguma missão especial? Por exemplo, a luta de Jacó. Já expliquei para vocês que ele fala assim, como homem lutaste com Elohim e prevaleceste. Porque era alguém mais poderoso do que ele. Agora, aquele homem foi dotado de poder por Deus. Tanto que ele tinha um poder bastante para mudar o nome de Jacó para Israel. Agora, a troco de que os demônios teriam poder em nome de Deus? Então Deus deu poder a demônios para fazer o mal para as pessoas? Não, pessoal. Então aqui é claro que o Elohim é uma referência ao profeta Samuel. Tá bom? Aí Saul indagou, qual é a sua aparência? A mulher respondeu, é um velho que está subindo, veste um manto. Porque é um velho, que nem Samuel. Inclusive Samuel é mais um profeta que morreu de velhice, tá? Que, né, o Caio Fábio falou que nenhum profeta chegou a morrer de velhice na Bíblia. Aqui no capítulo 15 é narrada a morte dele, tá? Foi natural. Então Saul viu que era Samuel. Inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. Aqui, ó, o próprio Saul viu que era Samuel. Não era um demônio fingindo ser Samuel. Samuel disse a Saul, por que perturbas o meu descanso evocando-me? E Saul respondeu, é que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então eu vim te chamar para me digas o que eu tenho que fazer. Aí respondeu quem? Samuel. Por que me consultas se Deus se afastou de ti e se tornou teu adversário? Deus fez por outro, como te havia dito por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e entregou a Davi. O demônio saberia tudo isso, pessoal? O demônio estaria praticamente aqui profetizando que o reino seria dado a Davi? Por que não obedece a Deus porque não obedeceste a Deus e não executaste o ardor de sua ira contra Amaleque? Foi por isso que Deus te tratou hoje assim. Como consequência, Deus entregará juntamente contigo o teu povo Israel na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, onde? Lá no Sheol, na sepultura. E o exército de Israel também. Deus o entregará na mão dos filisteus. Aqui tem uma convergênciazinha de data, pessoal. Deixa eu até ver se a Bíblia comenta aqui. Não, a Bíblia não comenta. Fala aqui que é no Sheol. Morada comum dos mortos, né? Tanto os bons quanto os maus. É o Sheol na concepção hebraica. Mas aqui tem uma divergênciazinha que uns falam que aconteceu imediatamente no dia seguinte, outros falam que foi alguns dias depois dessa batalha com os filisteus, mas é irrelevante. O fato é que o profeta Samuel, ele ainda traz um último aviso, né? Uma última profecia para Saul. Olha, você, teus filhos e toda a casa de Israel, vocês vão estar comigo aqui nessa batalha que vocês vão perder para os filisteus.
Deus vai entregar vocês na mão dos filisteus. Os filisteus vão guerrear com vocês e os filisteus vão prevalecer. Os demônios fazem profecias, pessoal? Viraram profetas também? Então eu não sei de onde que encurtiram na cabeça das pessoas essa bobagem de que aqui seria demônios, porque o texto é claro. É uma história real ou não? Não, independente disso. Eu estou analisando o que está no texto, o que está escrito. O nome do canal é Analisando as Escrituras, independente de ser real ou não. Mas o texto é claro, que a mulher viu Samuel, ela viu um Elohim, viu um senhor de idade, um velho, de manto. E o próprio Saul reconheceu que era Samuel. Saul viu. E Samuel fez uma profecia. Ainda profetizou. Isso é o segundo texto, independente de crenças, tá, pessoal? Agora, tem como ser um demônio? Não. As pessoas que tomam isso como demônios porque pastores colocaram na cabeça dela, elas estão fazendo isso daqui, ó. Elas estão indo além do que está escrito. E outra, onde que está escrita a ressurreição de Moisés na Bíblia, gente? Pelo amor de Deus. Então Moisés ressuscitou e está lá no céu com Deus. Por isso que ele se encontrou com Jesus. Então Moisés é a primícia dos que dormem, não Jesus. Ele foi o primeiro que foi ressuscitado, como falaram tanto aí no meu short, né, num corpo espiritual, não sei o quê. Então ele teria sido o primeiro. Não faz o menor sentido isso. Tá? Então eu acho que ficou claro aqui, pessoal. Na verdade, o texto está narrando uma conversa de Saul com uma necromante, onde ele invoca o profeta Samuel, e o tempo todo o texto fala, era Samuel. Simples, tá bom? Agora, quem acha que são demônios, aí vocês vão ter essas problemáticazinhas aí com o texto. Tá bom, pessoal? Várias problemáticazinhas, até porque não tem demônios aqui na Bíblia hebraica, tá bom? Tá aí, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.